Muito boa tarde, o administrador agregando valor na gestão de facilities, com Edson San Román. Vamos ter uma live hoje espetacular, aguardando o nosso convidado Edson San Román para entrar. Assim que ele entrar, Marcelo Borges já entrou, acenar aqui para o Marcelo Borges, um abraço para você. O administrador, a gestão, portanto, agregando valor na gestão de facilities, com Edson San Román. Tenho certeza que vocês, internautas, vão gostar profundamente desta live, que trata de um tema fundamental para a economia, para a gestão das organizações e para o universo da sociedade em geral. Aguardando o nosso convidado, Edson San Román, assim que ele entrar, vamos começar. Luiz Antônio também, mandar um abraço para o Luiz Antônio, um aceno para ele, muito obrigado pela presença. As pessoas estão entrando aqui, eu já não consigo mais, né, acompanhar esta questão. Vamos lá. Luiz Antônio, Paulo César de Carvalho também entrou. Muito obrigado, Paulo César. Edson San Román, está aqui. Edson San Román, nosso convidado. Adicionar o Edson. Vamos lá. Fazer um aceno também para o Edson que está entrando, né? Graciano, Rafael também aí. Ô Edson, muito prazer aceitar o nosso convite, é uma alegria enorme. A gente está hoje distante, né, em relação a essa pandemia que daqui a pouco, se Deus quiser, vai embora, para a gente poder fazer coisas também presenciais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O administrador agregando valor na gestão de facilities. Eu que agradeço a você aí o espaço. Para mim é sempre muito importante poder falar de facility para toda a população e todos os administradores, né? Eu já fiz muita palestra em semana de administração, em universidade, já fiz palestra no CRA, enfim, falando sobre facilities. Então, inclusive quando você ainda era presidente, cheguei a fazer apresentação lá no CRA, então é muito importante para mim poder falar dessa área, né? É uma área que, se a gente olhar para o futuro, é uma área que pode agregar muito, né? E trazer muitos administradores para essa área de facilities. Então, quero te agradecer também o espaço e agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente. Muito obrigado. É Edson San Román, administrador e gosta de dizer filho de administrador. Portanto, tem o DNA do gestor, né? Da tomada de decisão, de fazer acontecer, de obter resultados através de pessoas. Diretor-presidente da RAND de Gestão Empresarial e Imobiliária, atuando em serviços de facilities, idealizador e importante, gestor do evento Facilities Café e também idealizador e coordenador e professor de MBA e de Real Estate. Atuou como head de limpeza e de descartes nos Jogos Olímpicos, foi gestor da categoria da Vale. Você tem uma longa e vasta experiência, hein, Edson? Também na Shell do Brasil, agregando valor à gestão de facilities. Ô Edson, me diz o quê? O que é facilities? Talvez alguns internautas estejam nos perguntando aqui. O que é facilities e o que é gestor de facilities? Então, essa é uma das coisas muito importantes que eu sempre gosto em todas as palestras que a gente faz. Lógico, não é uma palestra voltada para o público de facility, ok, mas quando a gente está falando para um público mais amplo, é sempre importante, a gente chama inclusive no mercado de FM, né, que é o Facility Manager. Então a gente fala FM, o pessoal falou, pô, mas é rádio? Então, não é rádio, não é rádio, é o profissional. Na verdade, Wagner é um profissional que sempre existiu, né, nas nossas estruturas para gestão predial, mas esse nome importado, vamos dizer assim, veio a cobrir, né, uma área muito maior do que simplesmente o cara que ficava lá embaixo no prédio, normalmente nos prédios corporativos, numa salinha que sobrava, e era ou o síndico ou o cara que faz a gestão daquele empreendimento, né? Mas basicamente o gestor de facilities é o profissional que vai olhar gestão de contratos de serviços, que vai verificar procedimentos e processos internos dentro de uma instalação, né, de um prédio, seja ele residencial, seja ele corporativo, né? A gente tem gestores de facility, como na Rio 2016, que eu fui o head da área de Clean and Waste. Então eu via toda a parte de limpeza e descarte para toda a infraestrutura dos jogos. Eu brinco sempre... equipamentos, aquelas 60 e poucas instalações? Tudo. Eram 65 instalações, né? Mais ou menos. Exatamente. Não tinha mais. Porque a gente ainda tinha em cidades do futebol, a gente tinha um número de instalações que, assim, o público via as instalações onde estavam acontecendo as competições, mas, por exemplo, a Vila dos Atletas
que Claro. fica ali onde é o Ibura, na verdade, aquilo também era a instalação que a gente também fazia gestão. Para o meu time, inclusive, eu sempre falei para eles, olha, quando acabar Rio 2016, nós vamos ter nos nossos currículos algo que acho que poucos profissionais de facilities têm, No mundo, que no são a mundo, quantidade no, no mundo, no no mundo, mundo, no mundo. inclusive. Né? Exato, porque a metragem quadrada, né, que a gente fez na Rio 2016, e o gestor de facilities é visto por quanto ele está gerenciando de metro quadrado, né, de instalação, então isso é muito importante. Você tem ideia? Eu, como head, então somei todas as instalações e deram 8.000 quilômetros quadrados, né? Então, assim, é muito difícil, É muito difícil. muito difícil alguém ter esse tipo, esse tamanho, né? Então, realmente foi algo. Eu fui para a Rússia, na verdade, então vejam como é interessante um profissional dessa área. Eu tenho buscado conectar muito com o administrador, Wagner, porque o administrador hoje, antigamente, indo lá para o passado, o gestor de facilities normalmente era um engenheiro. Por quê? Porque ele está tratando, por exemplo, manutenção de gerador, manutenção de elevador. Ao longo do tempo, o que foi visto é que o administrador, né, com o conhecimento que ele tem, inclusive dentro da graduação, ele consegue ali fazer gestão de pessoas, fazer a gestão daqueles contratos. Ele pode não aprofundar tecnicamente numa questão mecânica, hidráulica, civil, né? Claro. Mas dentro das estruturas de facilities hoje, o que a gente vê é que o administrador toma um papel, né? Saiu do ar ele. Ele saiu. Vamos voltar já já. O Edson Sarroman saiu um pouquinho do ar. Essas coisas das nossas instalações ainda que funcionam assim, mas assim que ele voltar, veja bem, ele está nos colocando de forma muito clara a responsabilidade da mudança desse papel do gestor de facilities, que passa a ser agora um administrador desses contratos, porque a maioria desses serviços, ainda mais em complexos, né? Em prédios, né? Você passa a ser um gestor desses contratos que são normalmente terceirizados, tá certo? A manutenção do elevador, então a limpeza, etc., ao invés de cuidar diretamente como engenheiro do conserto do elevador, por exemplo, no caso do exemplo. O cara no prédio do BNDES ou da Petrobras tem que ter esse, como você está chamando de síndico para facilitar. Exato, Quem verdadeiramente é um síndico. Ele administra toda a vida daquele prédio, né? Funciona o ir e vir, o acesso, é isso, São Romano? Exatamente. Na verdade, ele está olhando a questão da segurança, não só a segurança patrimonial, como a segurança do trabalho, ele está olhando isso também. Ele tem os especialistas hoje, que aí sim são os engenheiros, seja ele em cada uma das especialidades, para poder dar suporte ao gestor, que é o grande tomador de decisão. Dentro do MBA, inclusive, a gente tem uma matéria de finanças, que isso é algo que eu acho que é fundamental. A gente da área de administração e facilities entender muito de finanças, para a gente poder levar os projetos e conseguir as aprovações dos investimentos, né, sejam eles de CAPEX ou de OPEX. Então, a gente está falando de algo bem elevado e que o administrador consegue agregar muito valor em cima disso, inclusive em órgãos públicos, tá, Wagner? Acho que eu já tive alunos dentro do MBA que saíram lá do norte ou do nordeste da Petrobras e vieram fazer o MBA de facilities aqui no Rio de Janeiro com a gente. Hoje, inclusive, acabou isso. A gente conseguiu abrir um MBA hoje, né? A gente tá formando a primeira turma agora, começa a semana que vem, no MBA em Facilities 100% online. Né? Então, isso também vai facilitar, porque agora a pandemia, se a gente pode tirar algo positivo disso, tem alguns pontos que eu posso te falar que eu tiro de positivo da pandemia, mas um deles é que a gente conseguiu realmente virar a chave e hoje a gente consegue falar enfim, da formação através do MBA em Facilities para o Brasil inteiro, entendeu? Você tem, portanto, essa gestão de facilities fundamentalmente em quaisquer... Você fala da Petrobras, pode ser as instalações da Petrobras administrativa, mas pode ser um campo, por exemplo, de refinamento de petróleo, ou até como é que chama? Uma plataforma continental que é enorme, que tem muita gente ali e que precisa ter facility ali também. Imagina a complexidade disso. Assim como pode ser num grande shopping center. Total, Wagner. Não é isso? Totalmente. Você vê uma plataforma hoje, normalmente a Petrobras que está contratando empresas. É lógico que a Petrobras, especificamente, ela tem a gestão, né, dela, normalmente a gestão dela, e ela subcontrata os serviços, tá certo? Quando a gente fala de facility, é importante pontuar isso, a gente está frisando a gestão, né? Muitas empresas do mercado, não está errado, mas muitas empresas do mercado falam que fazem facility, mas se a gente pedir para contratar um gestor
de facilities, a empresa não tem esse produto, vamos dizer assim. Ela tem a limpeza e a manutenção, mas ela não tem um gestor de facilities. Então, tomar um pouco de cuidado com o termo facilities, que é o termo de fato, não é a tradução literal, né? Não é gestor de facilidades, né? Mas sim um gestor de infraestrutura, um gestor de serviços. Então, muitas vezes as empresas estão falando que são empresas de facilities, mas são empresas de serviço, o que não há problema. É só conceitualmente a gente tem sempre que pontuar para falar que facility, conceitualmente, é o gestor que faz. Ele pode ser terceirizado e pode ser primarizado, né? Que a gente chamava na Vale, por exemplo, de primarizado ou orgânico, como o pessoal fala no mercado. Ela né? tinha Então, seus quadros próprios, né, para fazer os serviços. Isso. Exatamente, algumas sim. Mas tem que ter um gestor, ou com quadro próprio ou terceirizado. Não há Perfeito, dúvida, perfeito. né? Não tem dúvida disso. Inclusive, a estrutura, normalmente, das empresas multinacionais, como ela foca de fato no core business dela, o que ela faz é pegar todo esse budget, entrega a uma empresa de gestão de facilities, né, e tem grandes, e essa gestora de facilities subcontrata, como lá fora não existe a bitributação, então ela pega especialistas e integram esse time da gestão de facilities. Então está todo mundo pensado no mesmo contrato, só que subjugado ou em parceria com a empresa gestora de facilities, entendeu? E, de certa maneira, guardadas as proporções, não é a mesma coisa, mas muitos hospitais também fazem isso. Eles pegam uma empresa que cuida só do CTI, o outro cuida só da questão de cardiologia. Eu tenho visto hospitais fazendo exatamente isso, que é empresas mesmo, e ele cuida da gestão desses contratos. Mas, no nosso caso, são aspas, facilidades. Quer dizer, há empresas, portanto, especialistas também aqui no Brasil, se faz isso mesmo com a bitributação, São Romano? Existe, então, Wagner, porque fica a incisão do nosso imposto é brabo, é duplo, né? Sim. E, vamos lá, se em média eu tenho lá, eu vou botar uma tributação de 15%, por exemplo, em cima de um imposto de um simples, num teto máximo do simples, enquadrado dentro normalmente do que é de facilities, né, de gestão, você vai bater 15. Aí quer dizer, se eu subcontrato uma empresa de serviço que tem mais 15 e eu boto tudo na minha nota, foi 15% de imposto daquela primeira empresa, né, que faz a limpeza, por exemplo. Claro. E aí eu pego a nota dela, passa dentro da minha empresa e eu faço uma outra nota para o meu cliente final, né, o dono do prédio, vamos dizer assim. Então, na verdade, 15 mais 15. Isso. Então, hoje não, já tem muito tempo, a gente já segue um modelo, Wagner, que é eu sou o gestor de facility, contratualmente, quando vai fazer o contrato com a empresa de limpeza, manutenção de gerador, de elevador, seja que for escada rolante, seja o que for, sim, ela, na verdade, faz um contrato comigo falando o seguinte, olha, quem vai pagar o nosso cliente, que é nosso cliente. Porém, a gestão, você tem que fazer relatórios, tem que me passar os valores, os investimentos, é para mim, eu sou o gestor de facility. Isso é para poder fugir essa burrice tributária brasileira, né? Claro, isso não é verdade? Isso é a burrice tributária, a pata do Estado, né? Impedindo o desenvolvimento das organizações, a fluidez da economia, a agilidade do processo, inclusive desconsiderando a experiência internacional. Mas esse jeito foi um jeito importante, legal, claro, correto. A empresa paga direto ao terceirizado, então. Perfeito. O terceirizado só emite a nota contra o cliente, mas a gestão fica em cima da empresa. Você administra, isso, você gerencia, você cobra a qualidade, o desempenho dessa organização. Interessante isso. Isso vale também, por exemplo, para um simples prédio de moradores, um condomínio maior, enfim, ou menor, não importa, também valeria assim. Wagner, eu, por exemplo, eu tenho uma empresa de facilities, né? E hoje, por exemplo, eu faço administração de alguns empreendimentos e dois deles... Isso. E dois deles residenciais, né? Você está falando aí do caso, eu posso falar do corporativo, mas se a gente for focar no residencial, eu sou gestor e síndico, né? Eu tenho os dois papéis, eu tenho o papel de gestão e o papel de síndico, né? Sim. Muitas vezes as pessoas confundem, lógico, dependendo do tamanho do empreendimento, o síndico é que é o gestor, que faz tudo, tá certo? Mas nesses dois empreendimentos, são empreendimentos de alto luxo na Barra da Tijuca, quando eu faço gestão, eu sou síndico e gestor. Então tem, por exemplo, uma gestora predial atuando full time dentro do condomínio e eu sou o gestor e síndico, né, justo para dar suporte a ela e a eles e fico rodando os condomínios, né. Então eu tenho ali, um desses condomínios é um condomínio que tem 50 mil metros quadrados de área. Enorme. Então você tem piscina gigantesca, com 800 metros cúbicos de água, você tem academia,
e aí você tem dentro de cada bloco, cada torre, você tem sim uma mini estrutura de academia, sauna e tudo mais. Então, quer dizer, são condomínios grandes, então você tem que, sei lá, às vezes um faturamento mês de um condomínio desse de 1.100.000, 1.200.000 por mês. Então, fatura mais do que uma empresa, muitas vezes, entendeu? Então, é necessário, sim, um profissional, né, formado, com formação, com conhecimento, para poder fazer esse tipo de gestão. E precisa mesmo, porque é para garantir dos condôminos que pagam, que cobram esse serviço. Se aquilo não for bem feito, e aí a melhor maneira é profissionalizar, né? E aí Total. entra o gestor de facilities, né? Entendido. Se Exato. você é para residencial, você tem essa experiência diretamente com Uhum. a sua empresa, inclusive, né? Isso é um Isso. mercado. Você tem ideia do número de condomínios que nós teríamos no Brasil, a grosso modo, ou é absurdo eu te fazer essa pergunta, num país que ignora, que não faz mais estatística, que larga o IBGE para lá, que está sempre adiando, não fazendo pesquisa. A gente tem um número aproximado disso, que isso é um volume gigantesco, não é não, São É Romano? gigantesco. Eu vou lhe confessar que esse dado eu não tenho, mas pode ter certeza que dentro de alguns sindicatos, né, de prédios e, enfim, de associações, eles devem ter esses números. Mas, de verdade, esses números são gigantescos. Basta a gente andar nas áreas, e aí eu não estou falando de área de alto padrão, de baixo padrão. Se você for na Baixada Fluminense, você tem um monte de prédio, e os prédios têm hoje, sim, serviços, né? Os prédios têm piscina, tem Claro. tudo, tudo. Né? A gente tem um prédio que a gente faz serviços, presta serviços próximo ao Engenhão. Você vê o padrão do prédio, é padrão de Barra da Tijuca, entendeu? Você tem piscina com bar dentro da piscina, você senta dentro da piscina para ir ao bar, enfim. Você vê que a gente não está falando de Barra da Tijuca, não está falando de Zona Sul, até porque Zona Sul tem outra característica imobiliária, né? Mas se a gente for ver que são mais antigos e tudo mais, mas se a gente for ver esses novos empreendimentos, já seguem esse padrão de serviço. Então, hoje, o profissional que está formado e que está buscando essa formação na área de facility, ele vem preencher de forma contundente essa área de gestão dentro do condomínio, também residencial, além do corporativo. E shopping, como você falou, né? Shopping também tem a gestão de facilities e tem as empresas de serviço que estão ali atuando junto com o gestor de infraestrutura do shopping também. É uma E por aí. gestão complexa, porque você tem o ir e vir, milhares e milhares de pessoas entrando, todo um processo Uhum. de acesso, isso tudo acaba nas mãos do gestor de facility, Sim, ao tem fim e que ao ser cabo. estratégico, tem que ser muito estratégico, né, Wagner? Você não consegue fazer, por exemplo, a limpeza de um shopping num horário de pico dentro do shopping, então você tem que estrategiar, né? Você tem que verificar quais são esses horários, inclusive a maior parte da limpeza é feita à noite, né? Quando o shopping está fechado. Então as varredeiras, os investimentos em grandes equipamentos para poder fazer a limpeza noturna, por exemplo, você baixa o risco da mão de obra, tudo isso é estratégia, né? Tudo isso a gente fala dentro do MBA. Então você baixa essa quantidade de mão de obra, por exemplo, aplica um pouco mais de tecnologia, que isso vai ser, não tem volta, a gente só vai evoluir para esse caminho, né? Mas o gestor tem que estar preparado, ele tem que conhecer as soluções, ele não pode olhar só para dentro, ele tem que olhar para fora. Ele tem que olhar para o mercado lá fora, tem que olhar para as tecnologias novas que estão vindo, para as startups que estão trazendo sistemas que facilitam gestão e controle, então isso é muito importante. Isso eu queria te perguntar. Nós estamos em plena economia 4.0, ficando fora dela, o Brasil na maioria das áreas, e eu vejo que muitas vezes se cobra, né, contratos, aí na área de administração pública, né, se cobra mais um contrato por número de empregados. Como nós sabemos que a tecnologia avançou enormemente, né, com os robôs em relação à limpeza pelos equipamentos, não estou querendo acabar com os empregos, mas, em verdade, o custo operacional acaba sendo, me parece, ser menor. Como é que está isso? Eu acredito que esteja ocorrendo assim no mundo já. A gente vê pouco isso no Brasil. Há uma utilização menos intensa de equipamentos que sejam capazes de fazer essa manutenção, por exemplo, num grande shopping, como por exemplo. Imagina fazer isso num grande shopping sem ter máquinas. É difícil, porque as extensões são enormes, né? Em Sim, tão sim. pouco tempo. Na verdade, Wagner, eu já tive esse problema também na Rio 2016. Você ter ideia, na Rio 2016 eu não tinha um problema, vamos dizer assim, como é que eu vou fazer? O problema era o contrário, eu não tinha mão de obra para cobrir aquilo tudo. Então, como é Entendi. que eu ia achar no mercado? Cerca de, sei lá, 12 mil ASGs, ASGs auxiliar de serviços gerais, que é a pessoa que efetivamente faz a limpeza, que eu tenho o orgulho de estar dentro dessa área hoje pela Rende, pela minha empresa. A gente faz limpeza, a gente faz manutenção, eu participo muito do pessoal do SEAC, né?
que tem um slogan chamado que limpeza é vida, porque a gente assumiu um protagonismo nesse período agora de Covid, hoje onde você vai, total, você vai num lugar que não tem limpeza, hoje você não vê, né, você fica preocupado. Antigamente, se você visse o cara de limpeza, né, o cara de limpeza era invisível, a gente sempre falou isso no mercado, hoje não. Hoje você vai num lugar, você vê uma pessoa de limpeza com um EPI correto, com equipamento, né, uma tecnologia... Você chama de EPI exatamente o que é para nós que somos simples mortais? Hein? O EPI é o equipamento de proteção individual, né? Então ele tem que ter a máscara, ele tem que ter o face shield se for necessário, a luva. Quer dizer, isso a gente já tinha como padrão de limpeza, só que hoje isso acontece muito, né? E tem que ser, porque hoje você está correndo um risco muito mais alto pela questão da contaminação. Então, hoje você vai num shopping desse, você não vai conseguir ver mais um cara limpando, onde você for, Wagner, que você vê, seja num órgão público, e a gente pode até entrar um pouquinho na questão pública, porque é mais sensível, né? Normalmente é só preço, né? E a gente pode discutir, se você quiser, um pouquinho disso. Exato, eu quero sim, isso me preocupa sobremaneira, porque eu acho que nesse sentido a administração pública está ficando para trás. Exato, Preço, né? A gente pode abordar isso pelo seguinte, hoje quando a gente vai para a iniciativa privada, e você mostra, olha, e aí depende muito da empresa, a gente tem que falar disso, né, da questão do comportamento de quem contrata e de quem também presta serviço. As empresas de serviços que hoje continuam fazendo limpeza com vassoura e pano de chão, sim, vão morrer, porque não existe esse tipo de limpeza de pano de chão e vassoura. Hoje você tem que ter um mop com uma cor, por exemplo, para área contaminada, outro para outra, você não pode misturar isso para não ter contaminação cruzada, né? Assim como a gente fala do resíduo também, não passar pelo elevador que as pessoas descem para não ter esse tipo de contaminação, enfim. As coisas já existiam, o que aconteceu hoje é que se intensificou o olhar para isso. Então, quando a gente vai para um órgão público, Wagner, o que a gente vê é como é que é feito esse processo licitatório, né? Se escreve pela questão da 866, muitas vezes se coloca a culpa em cima da 8666. Só que tem também a questão de quem está fazendo o escopo, se ele é um cara especialista em escrever o escopo. Claro. A partir do momento que o órgão público consiga contratar uma empresa de gestão de facilities para apoiar ele, para fazer a descrição desse escopo corretamente, para ir ao mercado contratar, inclusive com a possibilidade de poder pontuar as empresas e exigir que as empresas tenham algumas comprovações, não só um atestado de capacidade técnica, mas efetivamente ter um POP, por exemplo, que é o procedimento operacional padrão, que mostra que ela está seguindo, por exemplo, alguns procedimentos para a Covid-19, aí sim a gente vai poder melhorar o nível de serviço no órgão público. Porque o órgão público tem essa questão, não sabe fazer a descrição da especificação. Antigamente chamava de especificação, né? Especificação técnica, ET, pode ser, é isso mesmo. Não é verdade? Mas eu acho que isso é perfeitamente possível pela 8666. É que o gestor público não faz. Ou não faz porque não sabe, ou porque não quer. Ou porque não tem o hábito de fazer isso. Mas isso é perfeitamente possível e necessário. Como é que a administração pública teria expertise para tratar de questões tão diferenciadas em relação ao universo de contratações que ela faz? Daí a possibilidade de contratação. O que se faz, quem faz a especificação técnica é que efetivamente não pode participar da licitação. Isso é óbvio. Perfeito. Não é? Perfeito. Mas tirando isso, eu acho que essa é uma divulgação que precisa ser feita. Ô, São Romão, me diga uma coisa, alguém que queira se especializar em facility, que queira se profissionalizar na área, qual é o grande desafio hoje? Como é que ele faria isso? Imagina que nós estejamos aqui, um estudante, por exemplo, um estudante de administração, último período, se interessando pelas colocações importantes que você está fazendo e queira ingressar na área de facilities. Como é que ele faz? Então, Wagner, eu vou voltar um pouquinho no tempo, há 25 anos atrás, mais ou menos, quando eu saí da H-Lind, né, que é uma empresa, a Lind Gas, que é uma empresa de gás, né, que vende gás para hospitais e tudo mais, e eu estava na gestão de contrato e fui para a Shell para entrar na área de facilities na Shell. Sim. E aí eu me deparei com o seguinte, eu tinha os padrões da Shell, tinha conhecimento de fora, tinha conhecimento das pessoas que já estavam na área, mas eu queria me desenvolver mais rápido. Eu falei, eu preciso ir um pouco mais rápido nesse desenvolvimento. E eu fui procurar curso. E não tinha. Claro. Só existia um MBA, único curso, e aí não era só um MBA, eu acho que era uma pós-graduação dentro da USP, na Poli, tem até hoje, né, de facility, só isso.
R$ 2.000 por mês, sei lá, 2 mil e poucos reais por mês, e tinha que ir para São Paulo, não tem jeito, só tinha lá, não tinha no Rio de Janeiro. E aí eu falei, cara, mas eu queria entender, eu sou administrador, mas eu tenho a capacidade de olhar algumas plantas, pelo menos entender, né? Não preciso, eu volto a dizer, eu não preciso ser o técnico e aprofundar naquela matéria, não preciso conhecer. Claro. E aí eu sempre fui assim, de buscar. E aí eu fui cair, não sei se você conhece, o Instituto Bramante, que era um instituto antigo que dava aula de desenho, de AutoCAD e tal. Eu fui buscar isso, era a única coisa que tinha. Olha Então só. hoje o administrador tem condição hoje de seguir para estudar. Eu vou te dar vários exemplos aqui para dar dica para quem nos assistir, seja agora que está assistindo a gente agora ou quem vai assistir depois gravado. É claro. Naquela época eu estudei só no Instituto Bramante. Depois eu descobri que existia um congresso em São Paulo. E aí esse congresso acabou vindo para o Rio de Janeiro e assim, Wagner, eu acabei acompanhando todo, que é o Infra São Paulo ou Infra Rio, né, que é da Tallinn, da editora Tallinn. Então eles fazem um congresso, para mim mudou minha vida quando eu comecei a ir nesse congresso, eu comecei a ter contato, fazer network, entender os outros grandes profissionais de facilities o que faziam. Então tinham cases apresentados, padrão de congresso, né? Claro, Então, claro. hoje o administrador continua, se buscar isso, continua tendo esse acesso ao evento, o Infra, que é um grande evento, já tem muitos anos. E aí eu via muita gente falar assim, pô, mas não tem nada no Rio, só tem em São Paulo. Padrão também do ser humano, de que reclama de tudo, mas não tem iniciativa de desenvolver, né? Aí eu falei, gente, peraí, eu tive a dificuldade, eu não consegui ter, eu comecei a ler coisa de fora, enfim, buscar, mas eu não tinha material, realmente a gente não tinha. E aí, motivado nisso, eu acabei abrindo o MBA. Há 8 anos atrás, eu comecei a palestrar, Wagner, eu fui em tudo que é faculdade, e quando tinha semana de administração, Sei. isso por mim mesmo, era investimento meu. Falei, cara, eu vou em tudo que é universidade, semana de administração, vou falar de facilities para o pessoal entender, e deu resultado, não só por mim, lógico, pretensamente falar que deu resultado porque eu fui nas universidades, mas o mercado em si começou a enxergar, os profissionais de administração começaram a enxergar a gestão de facilities como um negócio, né, como uma carreira, vamos dizer assim. E deu certo. Hoje, na última pesquisa da Abrafac, que é a Associação Brasileira de Facilities, e todos os profissionais hoje que quiserem ler sobre isso também podem ir no site da Abrafac, né? Repetindo, a Associação Brasileira de Facilities, tem bastante informação lá, assim como tem bastante informação no site da Infra, né? Revista Infra, podem procurar também que tem bastante coisa. A gente conseguia olhar junto desses profissionais várias atividades do profissional e várias pequenas informações, mas o curso a gente não tinha. Então, eu fiz a proposta ao professor Arduini, que é o coordenador geral lá e CEO, acho que da AVM, né? A Vez do Mestre, que é uma universidade que foi aberta com o ideal, junto a Cândido Mendes, com o ideal de... a AVM, a Vez do Mestre, exatamente o seguinte: pós-graduação era algo muito caro. Então, os professores mesmo gostariam de fazer algumas pós-graduações, fazer a pós-graduação. E aí o professor Arduini, junto com o Cândido Mendes, abriram esse braço de pós-graduação na AVM, que é a Vez do Mestre, com um valor muito acessível. Você tem ideia hoje, Wagner, na AVM, hoje, o aluno que for lá se inscrever hoje no site, ele vai pagar R$ 330 por um MBA. Detalhe, é o único no Rio de Janeiro, é o único MBA no Rio de Janeiro, né? E o único no Brasil online que a gente conseguiu trazer. Então pode fazer isso. É inacreditável o que você está me dizendo, porque a necessidade é pungente mesmo, de fato. Enorme, né? Mas continue, é enorme, inacreditável. Isso me parece gestão esportiva, em que as instituições de ensino também não entenderam a importância, a fundamentabilidade dessa ação econômica que é a gestão de esportes. No caso brasileiro, não se tem curso de gestão esportiva, como tem muito pouco agora, você está me dizendo, de facilities também. Exato. O que a gente tinha, Wagner, e sempre teve, são os cursos para síndico, tá? Síndico profissional, isso tinha. Mas a visão do síndico profissional é uma visão muito mais voltada para regimento interno, para convenção de condomínio, para questões legais. Não que isso não seja importante para o gestor de facilities, também mas a questão de facilities está olhando para finanças, está olhando para gestão de projetos, está olhando para a gestão da qualidade, gestão de competências, quando a gente vai falar de pessoas, liderança. Estou te falando, inclusive, algumas matérias que a gente tem dentro do MBA. O próprio Property Manager, quer dizer, o cara que vai tratar
gerenciar a propriedade, né? E aí o cara vai estudar, por exemplo, sobre BCP, que é o Business Continuum Plan. Quer dizer, se eu tenho hoje um problema como tivemos da Covid, se você tem um BCP para um incêndio, por exemplo, olha, teve um incêndio no prédio, no dia seguinte a empresa precisa funcionar, senão ela quebra. Como é que a gente vira essa chave? Estou dando um exemplo só dentro do vários planos Business Continuum Plan. Mas eu preciso ter uma continuidade do negócio. Como é que eu faço amanhã se eu tiver um problema no prédio? O que aconteceu com a gente na Covid foi que a gente teve um problema sanitário, né? Um problema de saúde. Então ninguém vai poder ir para o prédio. Como é que eu atuo? Se tivesse escrito o BCP, seja para um incêndio, para o prédio não funcionar, a chave. É mais fácil. Muito mais fácil. É mais fácil, entendeu? Então, todos esses conceitos a gente dá marketing, enfim. A área de suprimentos também a gente trata também, porque às vezes a gente vê que não existe uma conexão de quem escreve o escopo com quem vai lá de fato negociar e contratar, né? Tecnologia da informação, isso não pode faltar. A gente tem muita tecnologia hoje. Você tem QR Code que você consegue colocar em alguns espaços, e você faz a gestão daqueles espaços com todos os equipamentos dentro listado dentro de um sistema que vai te dar a manutenção preventiva, corretiva, preditiva, né? Se for normalmente em área industrial a preditiva, para o residencial está vindo melhor hoje. Além de legislação civil, trabalhista, tudo isso também é muito importante para o gestor. Uma vez, Wagner, fazendo uma palestra, montando uma palestra, meu filho vendo, né? Meu filho tem 11 anos e a garotada fica muito, estudar, eu quero estudar. Eu falei, sim, tem que estudar. E aí eu falei para ele, olha, vem cá ver com o papai aqui, ó. Eu fiz uma conta para ele, tem um livro chamado Fora de Série, o nome do livro, né? Eu esqueci agora o nome em inglês, mas ele é em inglês o nome, que ele fala que a gente precisa de 10 mil horas de treinamento, especificamente em alguma coisa, para a gente se tornar, ou chegar próximo de ser um especialista, por cada matéria. Aí eu cheguei para ele e falei, olha o que o papai está fazendo aqui, ó. Se eu falar aqui de RH, de engenharia civil, elétrica, hidráulica, financeira, não sei o que, fui mostrando todas as matérias que o profissional de facility precisa saber, né? Simplesmente eu fiz um cálculo, dava 52 anos estudando, vai. Aí eu falei para ele, você vai estudar muito ainda, meu filho, senta aí e começa. Maravilha, maravilha. Então foi é algo isso. semelhante que o seu pai também, administrador, falou com você quando você era pequeno? Em relação Wagner, vou te falar, meu pai foi diretor do IPTU no Rio de Janeiro. Meu pai tinha um orgulho muito grande de ser administrador, né? Andava com o símbolo da administração, eu cresci assim. Meu pai se formou mais velho, porque veio de uma família muito pobre, e na verdade eu sempre recebi muito essa carga do administrador, que eu via meu pai mais velho, estudando fim de semana na escrivaninha, né? Aquelas escrivaninhas cheias de madeira, estava lá. Mas, enfim, se formou pela SUAM, não era uma faculdade, né? Assim, tipo, eu, por exemplo, fiz PUC. Aí meu pai falava, olha, meu filho, eu fiz a SUAM, estou aqui, sou diretor do IPTU, meu pai. Que é o condomínio que a população paga para morar no Rio. É interessante isso. Tem uma conexão direta, né? Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. A SUAM, que era o Siri cozido, né? A SUAM exatamente. SUAM ou Suesc? Eu acho que a Suesc era Siri cozida. Era da SUAM ou da Suesc? Não, da Suan. Que é a corujinha, que era a corujinha, na verdade. Corujinha, tá certo. Lá em Bom Sucesso. Exatamente. Tá certo. Então meu pai lá, meu pai pagava o CRA e eu via isso, né? Não, eu vou pagar o conselho aqui e tal, não sei o quê. Então eu vivi isso, sabe, Wagner, do administrador. E quando chegou o momento de eu decidir o que eu ia fazer da vida, num primeiro momento, olha, eu fui para TI, porque eu achava importante ter o TI para poder fazer gestão, mesmo novo, sabe, mesmo novo. Mas o que eu vi depois que eu entrei, eu fiz 2 períodos e saí, e fui para administração, porque na verdade o que eu queria era utilizar a tecnologia da informação para administrar. Entendi. Era isso que eu queria, entendeu? Aí Você acabou estava absolutamente correto. Não há hipótese de pensar de outra maneira nessa economia 4.0. E tem umas pessoas ainda que reagem, né? Perfeito. Então é isso. O orgulho, por isso que eu te falei da minha felicidade de poder estar conversando com você, porque eu sei da tua história dentro do CRA. E hoje, se meu pai fosse vivo, porque ele não é vivo, mas se ele fosse vivo, ele ia estar super orgulhoso de estar vendo eu poder fazer uma live com você, viu? Muito obrigado mesmo. Como é que você... Olha, seu pai fez sempre uma referência, realmente. O nome San Román ficou, porque eu sempre me interessei muito pela questão do IPTU, a planta genérica de valores que constitui o PIB, que ultimamente vem distorcendo, né? Voltar aos bons tempos da planta genérica de valores que faz o cálculo do IPTU melhoraria bastante a cobrança do IPTU, não no sentido de cobrar mais, mas no sentido em que todos que devam pagar, pagam, todos vão pagar menos, né? Porque tem muita
não é verdade? Mais justo, né? Todos Exato. pagando, porque senão fica o IPTU que todo mundo reclama com razão. A fúria fiscal da cidade acaba não tendo uma boa gestão do IPTU, porque é mais fácil aumentar o tributo, né? E Perfeito, violar a planta genérica de valores, que é a origem do IPTU. perfeito. Ô Sarruma, como é que você enxerga a profissionalização da área de facilities, de manutenção, de atendimento, né, de suprimento, dentro da área e como uma visão de facility, né, da FM, né, pode contribuir para isso? Então, olha, um caso muito importante foi a própria Covid. Né? Os gestores de facility foram os que mantiveram as equipes trabalhando, porque você não pode fechar um prédio e deixar de limpar, Claro e que é deixar de fazer a manutenção dele. Você pode diminuir sua equipe lá dentro, isso pode. Mas você não pode deixar de manter os seus equipamentos. Né? É igual um carro, deixa o carro um ano desligado, você vai ver o que acontece com ele. claro, Então você tem que ligar, você tem que fazer claro. manutenção. E pensar em A melhor maneira de preservar um prédio é utilizá-lo. E se não pode ser utilizado, ele tem que ser mantido nos trinques, senão ele degrada violentamente, né? A gente vê perfeito. isso com casas velhas importantes, que seriam históricas, que não foram mantidas ou utilizadas, acabam em Fica, completa degradação, né? a- quem mora em casa, quem mora em apartamento tem um síndico lá que está cuidando dele, tá certo? Mas quem mora em casa, né? Se você não presta atenção na manutenção da tua casa, simplesmente você deprecia o seu bem, o seu patrimônio, né? Porque ele vai acabar, vai acabar. Eu recebi essa semana uma foto do Carrefour que fica ali na usina. Não sei se você chegou a ver, tá rodando essa foto Eu nas não vi redes essa sociais. foto, mas eu vejo com muita tristeza. O Carrefour fez um investimento lá, e há muitos anos que ele fechou aquele. Aquilo deve estar numa absoluta desleixo e decadência, né? Um Então, estabelecimento maravilhosa que eram ali. Eu cheguei a comprar coisas ali. pois é, acho que tem 20 anos que fechou, se eu não me Exato. engano, 20 a 15 anos. Na foto tem falando. Wagner, as escadas rolantes foram cobertas por plantas, por mato. Não que eu ache ruim, não, sabe? Eu acho que se algum dia acontecer algum problema muito sério no mundo, a natureza vai se Se incumbir regenera. de regenerar, né? Isso é interessante, não é um conceito ruim, não. Mas você olha, dá muita pena, porque pode ter certeza que aquilo foi um investimento. Várias pessoas trabalhavam ali, né, e tinham a sua vida e a manutenção da sua família diante do seu trabalho naquela instalação. Então, quando a gente vê uma instalação fechar, para a gente que é gestor de facility, a gente fica muito triste, não só porque o mercado está fechando para todos os profissionais, a gente fica triste porque a gente está vendo que algumas famílias também vão ficar à margem aí da sociedade, que não vão conseguir, por exemplo, pagar suas contas, não vão conseguir se alimentar. Dependendo do tipo da faixa salarial, o problema vai ser alimentação, né? Então, é muito triste. Então, acontece isso sim. Então, você tem que manter. Quer dizer, eu comentei sobre isso porque você falou de não. A melhor forma de manter é usar, né? E o que a gente viu nesse período de Covid é que a gente não usou. Né? Então, se não fosse o protagonismo, né, do gestor de facilities e de toda a cadeia de serviços que integram os serviços que estão ali dentro da gestão de facilities, simplesmente os prédios poderiam, em 6 meses, né, existiram lojas aí que ficaram fechadas que mofou tudo dentro, né? Então, triste, mas aí a gente consegue ver o quão importante o gestor de facility é, né, para a categoria. E quem está assistindo a gente, volto a dizer que administrador é uma grande carreira, né? Você vai se formar em administração, você pode fazer os cursos, você pode. Eu acabei, Wagner, abrindo um evento chamado Facility Café, que você anunciou no começo, Foi, porque foi. a O que gente que é exatamente? Fala um pouco, porque acho que vai ter gente aqui que vai querer participar. E você vai ter que fazer agora, não só físico, como digital, pelo que eu estou vendo. Isso, a gente está pensando agora, no final do ano, ainda fazer com um público reduzido e tentar fazer isso via web, tá? A gente tem um Certo. canal no YouTube também, chamado Facility Café. A gente tem várias entrevistas com grandes profissionais do mercado. Eu já fico o convite aqui. Você fez o convite para eu fazer a live, vou te fazer um convite para a gente fazer uma entrevista no Facility Café dentro do site lá também. Será E uma aí honra você muito fala especial. das questões da administração e a importância realmente na tua visão do administrador. Eu sei que você conhece muito dessa área, então a gente pode conversar lá também. Então, eu abri o Facility Café, estou até com a caneca aqui do Facility Café. A gente é uma marca, né? A gente já está indo para 5 anos de evento, a gente tem cerca de 15 patrocinadores, grandes empresas de serviço. A gente tem 4 eventos por ano, tinha, né, antes da Covid, a gente chegou esse ano a fazer um em março, antes de fechar tudo. Deixamos de entregar 3, devo entregar mais um no final do ano e vamos ficar com 2 para o ano que vem.
Mas eu fui motivado a fazer o evento pelos meus alunos da MBA que falam, professor, não tem, só tem o Infra-Rio, é muito importante, mas é só ele ao longo do ano inteiro, é muito pouco para a gente ter de informação e network, conversar. E aí eu falei, tá bom, gente, fazer evento vocês acham que é fácil, né? Tem que conseguir administrar o evento, tem que conseguir patrocínio, tem que fazer grana, né, para poder fazer, claro, mas né? é importante. E aí conseguimos. Então hoje a gente leva cerca de 200, 250 pessoas, né, dependendo da instalação, profissionais de facility para poder falar de facility mesmo, sabe? Então quem quiser participar, já pode assistir os vídeos lá no canal do YouTube, é só ir lá no YouTube, botar Facility Café que vai achar, se inscreve lá que é importante pra gente. E lá vocês vão poder ver os temas, que são vários temas. Eu entrevistei inclusive o Major Ivan Blas, que foi comunicações da PM no Rio de Janeiro, falando sobre uma tropa de elite. Ele foi do BOP também, e eu tive um bate-papo com ele, como eu estou tendo com você, e eu falei para ele, cara, o gestor de facilities é uma tropa de elite, porque você entra num prédio, você teve um problema, o cara tem que ir lá e, pum, resolver o problema da elétrica, aí o outro vai lá, pum, tem que resolver o problema da limpeza. Então você tem você tem uma estrutura, né, como uma estrutura militar. Aliás, nos Jogos Olímpicos, eu vou falar muito de Jogos Olímpicos, foi a última experiência. Porque ele é uma experiência transcendental em todo mundo. Toda vez que tem um Jogos Olímpicos em algum país, é uma confusão danada, né? Porque é complicado mesmo, é complexo o processo. Né? Então, foi montado como inclusive o nosso head lá na época, né, ele era do Exército, né? Marco Aurélio, General Marco Aurélio. Acho que, inclusive, ele teve, passando por algumas instituições, General Marco Aurélio foi quem comandou tudo, porque foi uma tática de guerra, Wagner. A gente olhava como é que tinha a logística na guerra é muito importante, todo mundo sabe disso, né? Então, a logística, eu recebia, por exemplo, pessoas do Comitê Olímpico Internacional, do IOC, e me chocou muito a primeira vez que eu conversei com eles falaram assim, olha, que você entende de limpeza e de gestão de serviço, a gente já sabe. Senão você não estava na posição que você está. Você tem que entender agora de logística, sabe por quê? Porque quando acaba um jogo de futebol desses, né? Você tem a Copa do Mundo, com todo respeito aos profissionais da Copa do Mundo, é fichinha na frente de Jogos Olímpicos. Claro que é, fichinha mesmo. É muito menor. É fichinha. Exato. Sim. Eu sei que eu estava na prefeitura nessa época, São Romão, e na Secretaria de Administração, e nós tínhamos lá 65 equipamentos, porque tinha equipamento dos jogos oficiais e dos treinamentos também. Eram 65 instalações simultaneamente para alimentar, para manter. Isso estava com vocês. Né? Perfeito. E mais, Wagner, olha, eu vou um pouquinho além aqui. De alguns jogadores, de alguns treinadores, total. complicados. Né? Isso é ser dito também. Os juízes eram complicados, né? Porque dos diferentes esportes, cada um, os atletas, exigências de todo tipo. Não é fácil, não. Pô. Não é. Aí você tem que ver o tipo de alimentação. Olha, tinha alimentação, e a gente tem que pensar, inclusive, na religião. Quando você fala de jogos, você tem que pensar na religião das pessoas, né? Então você tem que pensar, por exemplo, um dos serviços, né, que está dentro também da gestão de facilities, é a alimentação, que é um grande serviço hoje dentro das indústrias e foi dentro dos Jogos Olímpicos. Eu não era o head dessa área, eu tinha uma amiga que era head da área, mas a gente trabalhava muito junto. Por quê? Depois que alimenta, sobra algo, não sobra? E aí a gestão de resíduo era comigo. Então tinha que fazer esse resíduo sair. Muito engraçado, muito legal era a gente estrategiar e falar o seguinte, olha, se eu vou ter, por exemplo, um McDonald's, que era um patrocinador mundial dentro dos jogos, e eu quero reduzir a minha geração de resíduo, como é que eu posso reduzir a geração de resíduo? Conversando com quem vai servir as coisas lá dentro. Então, por exemplo, McDonald's, se você não botar caixinha, não botar o canudinho, que depois foi proibido, né, na época dos jogos tinha, o canudinho, não sei o que tal, a tampinha, pode parecer pouco, mas o tamanho dos jogos é tão grande que se a gente fala de tirar um canudo ou uma tampinha, pô, é muita coisa de resíduo que vai deixar de ser destinada para um atleta sanitário ou competitivo. Então, olha, Wagner, o estrume dos cavalos, Wagner. Eu fui na Embrapa, porque a gente tinha biossegurança em cima do horse manure, né, que é o esterco, o estrume do cavalo lá. Por quê? Cara, dava 14 piscinas olímpicas só de estrume de cavalo. A gente viu que em Deodoro seria necessário para 240 e tantos cavalos que vieram de várias partes do mundo. A gente precisaria de uma área de quase 2.000 metros quadrados para fazer a compostagem desse resíduo. Né? E como é que você faz a umectação? Faz com a urina do cavalo. Quer dizer, eu sou administrador, Wagner, e a gente conseguiu dar conta do recado. Claro, até porque é administrador.
Porque o generalista é o especialista, que transcende a Pronto, sua especialização e conecta a sua especialização nas outras áreas. Portanto, essa é a é isso, vantagem estratégica do administrador, não é? É por isso que você perfeito. deu conta. Não há dúvida que você deu conta por isso. Não há É dúvida. Se isso, você é isso. conhecesse só de uma coisa, você não conseguiria conectar, porque você ficar pensando só naquilo. Para quem só tem um martelo, para quem só tem um prego, o martelo é sempre a solução. Né? O cara pensa Perfeitamente. em verdade não é. É exatamente isso. Interessante esse Perfeito. teu exemplo do. A gente não tem dimensão do volume disso, só em Deodoro, no campo de equitação, das Exato. populações que foram lá, Exatamente. né? Pra você ter ideia, a gente fez uma estimativa de geração de 12 mil toneladas de resíduo em 53 dias. Né? A cidade do Rio de Janeiro, muita gente não conhece os dados, é importante que o carioca conhecesse seus dados, e eu cumpro esse papel dentro da universidade também, para que meus alunos entendam a importância de conhecer a nossa cidade, de conhecer o plano de resíduo, para onde que ele vai. E isso é palestra, está lá gravado, está no site do CRA, falando sobre isso, né? Acho que foi no segundo ou terceiro ELOG que tem lá no CRA, Sim, que eu sim. palestrei falando sobre exatamente a logística reversa dos resíduos mesmo, né? Porque é uma logística reversa, né? Muitas das coisas eu consegui conversar com a Coca-Cola, com alguns patrocinadores, para eles voltarem com alguns desses ditos resíduos para casa. A gente tem que entender quanto que a gente gera na cidade. Hoje, na época, a cidade do Rio de Janeiro estava gerando na faixa de 12 mil toneladas dia, né? E isso eu fiz para fazer conta de quanto era a representatividade dos Jogos Olímpicos no impacto da cidade, para a gente ver se os Imagina. Jogos impactam negativamente ou não, né? Porque se você fala de geração de mais resíduo, é negativo. Pô. Então a Sim. gente precisava equalizar isso, ver a questão do carbono e tudo mais. Mas vou lhe falar, olha, foi uma grande experiência e trabalhei muito com administradores, mas trabalhei com biólogos, com engenheiros. E aí que eu te Porque é falo, disciplinar e multidisciplinar ao mesmo tempo, né? É inter e exatamente. multi, né? Verdade? É. Exato, e por isso que eu te falo que acho que eu tenho certeza que o administrador cumpre esse papel muito bem, porque a gente conseguia conectar todos os especialistas, né, como uma espinha de peixe, a gente se juntava todos com os especialistas e Infelizmente, o nosso romance saiu do ar, mas está nos mostrando a a gente, capacidade do gestor de agregar, né? O que você estava falando, saiu um pouquinho do ar. Por isso. favor, Romano. Não, então é isso, é exatamente ter esses especialistas e a gente conseguir juntar eles para a gente poder entregar o melhor para o público, sabe? Então essa visão do administrador é muito boa, seja ela para olhar pelo lado financeiro, seja ela para olhar pela questão de projeto, seja ela para olhar a qualidade. Veja, todas as matérias que o administrador está preparado para poder entregar. O São Romano está se falando muito do novo normal, né? Está se falando bastante os impactos da pandemia. Quais são as principais mudanças, a seu ver, que irão impactar o profissional de facilities agora com essa questão da pós-pandemia, esse novo normal? Pelo menos Então, já nos disse uma importante, e se escancarou a importância e a necessidade de ter o cumprimento de todas as regras da profissionalização dessa área, né? Mas isso perfeito. ficou realmente escancarado, né? Mas o que mais? Como é que você vê isso? Esse novo Então, normal? a gente já falou, a limpeza é algo que impactou muito e vai continuar impactando, né? Então, veja, os padrões de limpeza mudaram, a forma de limpar mudou. Na verdade, o que a gente acabou fazendo, basicamente, se a gente for olhar, a gente acabou fazendo uma gestão hospitalar em todos os lugares. Então, a Entendi. forma de limpar a mão, pode ver, a forma de limpar a mão era, o hospitalar já sabia disso. Eu A forma sabia. de se limpar algumas coisas, o hospitalar já tinha cores separadas para cada área. Então, hoje a gente está adotando isso para qualquer instalação. Então, o gestor de facilities que não conhece a matéria não vai conseguir dar conta disso. Então, é Claro. importante que ele olhe isso. Então, isso impactou. A gestão da manutenção de ar-condicionado, por exemplo, também está dentro da gestão de facilities. Se você não se preocupar com a limpeza, por exemplo, dos filtros do ar-condicionado e alguém entra no espaço e esse espaço está contaminado, a gente não sabe ainda até onde esse ar-condicionado pode puxar algo contaminado e distribuir dentro do prédio todo. Em Então você tem relação que a ficar. isso, né, São Romano, essa é uma questão básica, porque isso afeta pessoas mesmo. O pombo fica atrás, transmite. Eu me lembro de um ministro importante, um ministro até que fez a implantação dos telefones celulares no Brasil, Sérgio Mota, né? Foi ministro do governo Fernando Henrique. Ele faleceu por isso, Uhum. contaminado por um ar refrigerado
isso agora está mais visível, né? A dúvida se é possível até que o Covid também se transmita pelo ar-condicionado. Seria isso também, além do pombo, das questões que acontecem em relação? Sim, pode acontecer. Então, algumas empresas, como eu tenho um parceiro que é um patrocinador, chamado Ingepred, que eles estão fazendo um estudo muito grande em cima de lâmpada UV dentro dos sistemas de ar-condicionado para matar qualquer tipo de bactéria, vírus, seja o que for. Que Né? interessante. E isso, então, já está começando a Isso é utilizar esse importante, tipo de... porque não é só Covid. Eu estou dando o exemplo do Sérgio Mota, porque isso foi público, né? Todo mundo, ele foi internado e acabou falecendo, o ministro Sérgio Mota, em relação a essa questão por contaminação por ar-condicionado, né? Porque essa é falta de manutenção, né? Se tivesse a manutenção, o ministro não teria morrido. Não teria, com certeza não teria. Então, que é aquilo, né? A gente tem a visão de facility, quando a gente vai em algum lugar, por exemplo, se eu olho, por exemplo, o duto do ar-condicionado está todo sujo, a saída, né? Aí você fala, pô, isso não é um lugar limpo. Eu ficaria com medo, né, se eu entrasse num lugar desse. Claro. Um lugar que eu entro, que eu vejo que não tem um sistema de combate a incêndio correto, também fico preocupado. Eu gosto de contar alguns casos interessantes, assim, quando meu filho foi entrar para a creche, né? Eu fui na creche e perguntei à moça, me fala uma coisa, como é que está a questão da detenção de incêndio aqui? Vocês sabem vocês fazem um plano de desocupação, se pegar fogo aqui na creche? Aí a diretora travou na minha frente e falou, pai, nunca ninguém me perguntou isso. Maravilha. Mas alguém perguntou, pelo menos chamou a atenção dela para isso, né? Exato. Ela falou com essa pergunta. Pois é, não, a resposta melhor que a resposta que ela deu foi a seguinte, pai, olha só, a gente tem aprovação do bombeiro para a questão dos extintores, tudo direitinho. Eu falei, ó, legal, só que esse é o primeiro passo. Se eu tenho extintor e não treino ninguém para poder apagar, o incêndio, ou a pessoa pega o extintor, que quem faz curso de combate a incêndio, eu fiz vários, a pessoa às vezes não é treinada, ela pega o extintor, acha que é só jogar no fogo que apaga, entendeu? Maravilha. Capaz que o peso do extintor que vai combater. Ou ele estoura ali, sai o gás ali, enfim, e isso, sei lá, e apaga o incêndio, né? Então acontece, vai aumentando o incêndio ainda, né? Então, assim, aí eu perguntei isso a ela, mas alguém está treinado para isso? E a gente fazer uma desocupação? No residencial hoje, a gente não conseguiu ainda, né, implantar isso. Mas quando você vai para uma empresa, muitas empresas fazem um teste de desocupação da instalação. Né, e você mede quanto tempo conseguiu desocupar. Porque se deu a sirene, acusou o incêndio, então o sistema de combate a incêndio funcionou. A sirene alarmou, claro. Né, seja a rede de sprinkler começou, mas você tem que desocupar o prédio para reduzir o risco de todo mundo. Claro. Então as pessoas têm que descer pela escada, treinar sem treinar. Tem que ter perfeito. Você pode ter uma brigada local, uma brigada de incêndio local, muito importante ter também, treinar pessoas, poder fazer o primeiro combate. Sabe por quê, Wagner? Às vezes o primeiro combate, pode um funcionário estar sentado, ele sabe usar o extintor e é treinado, ele vai lá, apaga o incêndio e acabou. Se todo mundo simplesmente se desocupa e continua lambendo, vai ser um incêndio muito maior. Então no corporativo a gente tem isso, né? Então, falando sobre Covid, sobre o novo normal, as pessoas vão começar a ter que ser mais treinadas para a questão da saúde, da limpeza dentro dos escritórios. Os profissionais de facilities vão precisar olhar melhor a questão de layout, a gente sabe disso, existem normas hoje que determinam o distanciamento dentro das áreas. No passado, em média, se fazia 7 metros quadrados por pessoa. Não estou falando de um padrão de call center que é menor, se eu não me engano é 4 metros quadrados por pessoa, porque existem estudos nessa área também, né? De ocupação de espaço, mas em prédios normalmente era de 7 metros quadrados por estação de trabalho. E o que vai acontecer agora? Isso vai ter que aumentar, quer dizer, você vai ter que ter uma população menor dentro do prédio, pelo menos enquanto não tiver a vacina, e se você quer retornar realmente ao prédio. Vai ter que ter estudos do próprio profissional de facilities em ver o seguinte, olha, essa pessoa, ela não vai conseguir ficar em casa muito tempo, eu preciso ter aqui, então tem que calcular direitinho as escalas dessas pessoas que vão vir sentar nessas posições de trabalho e acabou. Mas aí o profissional de facilities também pode olhar que existe tudo isso motivado pela Covid novo normal. Claro. Ele vai ter que ter a visão, por exemplo, do seguinte, olha só, como eu não vou ocupar 3 andares mais, com essa redução, eu posso ocupar só 2. Com isso, eu entrego um andar, né? E aí se for um andar alugado, seja o que for, simplesmente, lógico, o mercado de real estate, que é o mercado né, do dono do imóvel, da propriedade, vai ser impactado,
Sim, sim. Porém, a gente, profissional de facilities, a gente vai dar uma redução de custo para o nosso cliente. Vai chegar e falar, ou para a nossa empresa, né? Vai falar, olha Claro, só, a gente vai reduzir em 35% os nossos espaços. Então, claro. se eu pegar lá o valor que eu pagava de aluguel, eu consigo reduzir esse aluguel, porque hoje eu estou fazendo Não há parte dúvida. home office, parte no escritório. Então, veja, o profissional de facilities que hoje estiver buscando conhecimento de fato, né, e conseguir agregar esse valor no resultado, né, pronto, ele vai conseguir cumprir a tarefa aí na questão desse novo normal. Cumprir também o escopo. Quando for escrever o escopo, vai ter que falar sobre como a empresa de limpeza vai ter que limpar. Não dá para ir para lá limpar com vassoura e pano de chão e Sim, olhar o menor preço. Não vai dar. Ele vai ter que olhar, olha, me mostra, por favor, como é que você faz. Você tem um POP, né, um procedimento operacional padrão de limpeza, dividido por área, por banheiro, por claro. escritório, por sala de reunião. Que são ações diferentes, né? Espaços Total, diferentes, totalmente diferentes. Né? total. Então, assim, e a tecnologia? A tecnologia vai ajudar muito. Por exemplo, eu fiz uma live falando no próprio Facility Café, falando de reconhecimento facial. Quer dizer, hoje, nos prédios, inclusive, que eu gerencio, as pessoas começaram a ficar com muito medo de botar o dedo para passar na biometria. Sim, sim. A gente E vai aí, como é que caminhar você para uma faz? coisa mais inteligente que é o O reconhecimento facial. reconhecimento facial. Claro, Já e muito mais existe, preciso e né? muito melhor pela vista, pela íris, né? O da íris é mais caro, os equipamentos são mais caros, a pessoa tem que chegar mais perto, tem que Entendi. abrir o olho Mas o mesmo assim, facial só já resolve, porque íris é para já uma resolve. precisão absoluta, não é isso? Exato. O facial hoje é a solução. Então, a gente está colocando em operações nos nossos prédios o facial, tem entrevista lá no Facility Café falando disso. Então, a pessoa chega, olhou, reconheceu. Até smartphone, os bancos já abrem com facial, você não precisa fazer mais, colocou lá, ele te reconhece. Como é que a gente não vai fazer Perfeito, isso, né? Isso é perfeito, óbvio. perfeito. Nós temos que ter um avanço. Infelizmente, o Instagram não perdoa, né? Ele corta Não, mesmo. não, Então, eu tem que queria fazer a aparecer. última pergunta para você, Diga aí, antes que o diga aí. Instagram nos corte. Diga. O CRA, o sistema CFA, o CRAs, é importante, você enfatizou muito o papel de gestão, que é a responsabilidade de preparação dos conselhos como entidade de classe, de fiscalização, de registro. Como é que você vê que o sistema CFA, CRAs pode contribuir, ajudar para incrementar, desenvolver ainda mais, apoiar essa profissionalização do Facility como um ramo importante do nosso campo profissional? Wagner, olha só, eu tenho buscado, e eu acho que a gente vai conseguir, por exemplo, criar um conselho dentro do CRA, criar Sim, um grupo, por exemplo, que aborde facility para a gente poder atuar de forma mais contundente junto fundamental. ao profissional. Claro, claro. Entendeu? Uma E isso eu espécie estou de tentando. câmara, né? Um grupo executivo dentro do conselho, claro, claro. Exato. Fundamental. O Eu Conselho sei, do Rio precisa fazer isso. E com a sua contribuição, já que você está aqui no Rio. Hein? não, então, total, eu estou me colocando à disposição de fazer isso, Ah, porque eu vi muito maravilha. de perto Eu vou dirigir o, com o seu presidente. Fundamental. eu Fundamental. vi muito de perto o pessoal que faz isso na área de logística, né? Tem uma Tem comissão. lá no Conselho uma Câmara de Condomínios. Mas não é, Uhum. Facil não é condomínio só. Não é só, não é Não, só. não é. A gente pode juntar todos, porque na verdade tudo isso acaba se conectando, né? A gente vai Sim, falar de sim. logística, a gente vai falar sim da gestão de condomínios, mas falar dos temas de facilities, acho que tinha que ser algo à parte, exatamente para levantar a mão e falar, olha, profissionais de administração, porque olha, o sucesso foi muito grande quando a gente eu convidei alguns profissionais, foi o Homero Carrazone, que é diretor de serviços da Globo, convidei a Kátia Campos da ESPM e convidei o Alexandre Roxo da RV Gestão para poder fazer o CFA. E foi um maior sucesso, foi muito visto, o pessoal gostou muito. Então, Eu soube eu disso. A tô. Érica me falou bastante da qualidade desse trabalho que vocês fizeram. A nossa Câmara de Condomínio funciona bem, tem um pessoal muito bom lá. Eu vou Uhum, provocá-los, porque é preciso se criar também a de facility. Nós estamos perfeito. terminando, faltam 2 minutos. Eu gostaria, eu não falei uma porção de pontos, não te perguntei uma porção de coisa. O mundo de facilities é muito maior. Há alguma mensagem que você gostaria de nos dirigir agora nesse encerramento? E antes que acabe, se encerrar, a gente sabe como é que o Instagram faz. Eu queria agradecer muitíssimo a você, Edson San Román, pela contribuição, pelo trabalho. Essa live foi simplesmente espetacular. Muito obrigado. E para Obrigado você, a uma você mais palavra uma final. vez. Obrigado a você mais uma vez, obrigado a todo mundo que assistiu a gente e que vai assistir, porque fica aí Exato, gravado e vai assistir a exato, gente. exato. Me coloquei à disposição sua, Wagner,
Eu sei do teu projeto atual, né, o projeto político aí, então tô junto contigo, se você precisar, pode contar comigo, o CRA pode contar comigo, e todos que estão assistindo a gente, meus contatos sempre estão abertos no LinkedIn, né, podem conectar comigo, seja no Instagram, no LinkedIn, e a gente pode sempre tirar dúvidas, orientar, direcionar para as pessoas falar sobre a formação, porque